meninas e meninos, hoje eu vim ensinar a fazer para vocês esse ratinho. Ele parece uma coxinha, que esse amarelo foi um que eu fiz de teste, que antes de trazer a receita para vocês eu sempre faço um teste. Então esse aqui foi o que eu fiz de teste. Ele vai ficar bonitinho, vou ensinar vocês a fazerem em branco. E eu usei a agulha 3,5 milímetros para fazer. E vou ensinar vocês a fazer com a linha branca. Vamos começar? Para começar esse ratinho, a gente vai fazer um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro desse círculo mágico. Feito os 6 pontos baixos dentro do círculo mágico, nós faremos um aumento em cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos em cada um desses pontos de base. Lembrando para vocês que a receita ela não é minha, não fui eu que desenvolvi a receita, eu apenas traduzo elas e trago para vocês o passo a passo e o PDF da receita traduzida. Então, eu não tenho crédito sobre a receita e é só isso basicamente. Mas eu espero que vocês gostem, porque dá um trabalhinho traduzir elas e entender algumas receitas que são muito complicadinhas. Mas eu espero que vocês gostem. Então eu vou fazer os meus aumentos, ó, eu já fiz o meu primeiro aumento aqui, primeiro ponto, vou fazendo os outros pontos e eu já volto com vocês. Bom, terminada a segunda volta fazendo um aumento em cada um dos 6 pontos de base, ficando assim com 12 pontos, nós começaremos a terceira volta fazendo um ponto no ponto a seguir, lembrando de sempre marcar o primeiro ponto com uma fitinha ou com um marcador mesmo, para não nos perdermos na contagem dos pontos. De preferência com uma fitinha de outra cor. E no ponto à frente, nós faremos 2 pontos baixos, ou seja, um aumento. Aqui nesse ponto, 2 pontos baixos. E assim nós continuaremos até o final. Eu fiz aqui uma vez, nós faremos mais 5 vezes. Ó. Um ponto no ponto a seguir e um aumento no ponto à frente. E faremos assim continuamente até o final. Então, quando eu terminar essa volta, eu volto com vocês para mostrar como fazer a próxima. Bom, terminada a volta de número 3, nós começaremos a volta de número 4 fazendo 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, um no primeiro, um no segundo, e no ponto à frente nós faremos 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, a gente começou aqui nesse ponto, lembrando sempre de marcar o primeiro ponto. E continuaremos fazendo esse padrão até o final, fazendo 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E então, um aumento no ponto seguinte. E isso até o final da carreira. Então, eu vou continuar fazendo aqui até o final e já venho com vocês. Já na quinta volta, nós faremos um padrão de repetição de 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. 1, 2, 3. E no quarto ponto, nós faremos um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E repetiremos esse padrão até o final da carreira. Então, aqui eu comecei 1, 2, 3, comecei nesse ponto aqui. Nesse ponto onde eu vou marcar, que foi o início da minha carreira. E vou continuar fazendo 3 pontos baixos separados, né? Um em cada ponto de base. E depois 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, no quarto ponto, que é este aqui.
Então, eu vou terminar aqui, e assim que eu terminar, eu volto com vocês para ensinar a fazer a sexta carreira. Terminada a quinta volta, fazendo 3 pontos baixos e um aumento, nós vamos para a sexta volta fazendo 4 pontos baixos e então um aumento. Faço meu primeiro ponto. Já coloco a fitinha para a gente não se perder. E fazemos, além desse ponto aqui, mais 3, utilizando 4 pontos baixos sozinhos, um ao lado do outro. E então, no quinto ponto, nós fazemos um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim nós continuaremos até o final, fazendo 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, no quinto ponto, nós faremos um aumento. Eu vou fazendo até o final e volto com vocês para ensinar a fazer a sétima volta. Terminada a sexta volta, nós faremos a sétima volta com 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. E após os 5 pontos baixos, faremos um aumento no ponto à frente. E vamos assim até o final da carreira, fazendo 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, e então um aumento. Eu vou fazer o meu e eu já volto. Terminada a sétima volta, fazendo 5 pontos baixos e um aumento, nós faremos 8 voltas seguidas fechadas em pontos baixos. Ou seja, não terá aumento nenhum, não terá diminuição nenhuma. Da carreira de número 8 a número 15. 8 inteira, 9 inteira, 10 inteira, 11 inteira, 12 inteira, 13 inteira, 14 inteira e a 15 inteira. 8 carreiras. Então, eu vou fazer as minhas 8 carreiras aqui. Vocês façam as suas. E assim que eu terminar, eu volto para explicar para vocês como fazer a 16ª carreira ou a 16ª volta. Terminada as 8 carreiras fechadas em pontos baixos, nós começaremos a 16ª volta fazendo 5 pontos baixos, então uma diminuição. Faz o primeiro, coloca a fitinha. Faremos 5 no total. Fiz 1. E após os 5 pontos baixos, faremos uma diminuição. Que são 2 pontos baixos fechados juntos. E assim nós continuaremos até o final da carreira. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. A próxima carreira eu não farei junto com vocês porque ela também é fechada em pontos baixos, ou seja, nós faremos 5 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira e começando daqui, deste ponto, o primeiro ponto da próxima carreira, nós faremos toda uma carreira inteira fechada em pontos baixos. Eu vou fazer as minhas e eu já venho. Terminada a 16ª volta, fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição, e a 17ª fechada totalmente em pontos baixos, nós começamos a 18ª fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Quatro pontos baixos, então uma diminuição. E vamos repetir dessa forma até o final da carreira, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. E a próxima carreira também eu não farei com vocês, porque ela também é fechada em pontos baixos. Ou seja, depois que terminarmos essa carreira fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição até o final, começando do primeiro ponto, nós faremos uma carreira fechada todinha em pontos baixos. Ou seja, eu vou fazer as minhas e eu volto com vocês depois. Terminada a 18ª volta, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição, e a 19ª volta fazendo uma carreira fechada inteira de pontos baixos, nós iremos para a 20ª volta fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz aqui meu primeiro ponto, vou fazer mais 2. E então, fazemos uma diminuição. E assim, sucessivamente. 3 pontos baixos e uma diminuição.
E a 21ª volta eu não vou fazer com vocês porque ela é igual à 19ª e igual à 17ª, que é totalmente fechada em pontos baixos. Ou seja, depois que terminarmos essa carreira fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição, a próxima volta nós faremos ela completa em pontos baixos, sem aumento e sem diminuições. Eu vou fazer as minhas e eu já venho. Lembrando que antes de fecharmos muito o ponto, vamos sempre lá no centro do ponto, dar uma apertadinha aqui e com uma agulha mais fina fazermos um nozinho pegando a parte de trás de algum ponto aqui. É um pouquinho duro, mas nada é impossível. Puxa aqui o fio, faça um nozinho. Um nozinho já é suficiente. Eu geralmente faço 2, mas um nozinho já é suficiente para garantir que não vai desmanchar o trabalho. Pronto, fiz o nozinho interno e também já fiz a 20ª volta, fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição, e a 21ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Depois disso, nós faremos a 22ª volta, fazendo 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. 1, 2, e então uma diminuição. E nós faremos assim até o final da carreira. Aqui a gente começou. E nós iremos com essa repetição até o final da carreira. E depois que nós terminarmos essa carreira, a de número 22, a 23ª volta, nós faremos um ponto baixo para cada ponto de base. Ou seja, eu não farei com vocês porque é apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, repetindo, a 22ª, 2 pontos e uma diminuição, e a 23ª completamente fechada em pontos baixos. Assim que eu terminar as minhas, eu volto com vocês. Bom, terminada a volta 22 fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição, e a volta 23 fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, é bom nós já começarmos a colocar o enchimento dentro do nosso ratinho. Porque depois o buraquinho vai ficar muito pequeno e vai ser difícil colocar enchimento nele. Bom, logo eu vou por mais. Já a volta 24, o que nós faremos? Nós faremos um ponto baixo e uma diminuição. E nós repetiremos esse padrão até o final. Esse aqui é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto, a diminuição. E nós continuaremos fazendo um ponto baixo e uma diminuição até o finalzinho. Eu vou fazer os meus e eu já volto. Terminada a volta 24, eu coloquei mais enchimento dentro do nosso ratinho. Coloquei bem mais enchimento. E nós faremos a 25ª volta, que é a última volta, fazendo 6 diminuições. Tanto que eu nem vou colocar o fiozinho, eu vou ir contando eles mentalmente. E terminados 6 pontos, nós faremos aqui um ponto baixíssimo no ponto à frente. Deixamos um fio relativamente longo para fecharmos o corpinho do rato. Puxamos aqui. E pronto, está prontinho o corpinho do rato. Só precisamos fechar ele. Eu vou usar aqui minha agulha de tapeceiro. Passando o fio pela agulha. E costuramos aqui, fazendo assim.
passando aqui, apertando bem, fazendo um nozinho daqueles de costura e pronto. Eu geralmente faço 2 nozinhos, então vou fazer mais um. Passamos a agulha, tiramos ela lá do outro lado e cortamos o fio e está pronto o corpinho do nosso ratinho. Então eu vou fazer com vocês as orelhas, depois ensino a bordarmos o rosto. Então, para começarmos as orelhas, nós faremos um círculo mágico ou um anel mágico e 6 pontos baixos dentro desse anel. Feito 6 pontos baixos dentro do anel, nós faremos um aumento em cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Eu vou fazer os meus e eu já venho com vocês. Os aumentos, um em cada ponto de base, nós vamos para a terceira carreira fazendo um ponto no ponto à frente e então um aumento. E repetiremos esse padrão até o final, fazendo um ponto e um aumento. Assim que eu terminar, eu volto. Terminada a terceira volta fazendo um ponto baixo e um aumento, nós faremos a quarta volta fazendo 2 pontos baixos e um aumento. E continuaremos com essa repetição até o final da carreira, fazendo 2 pontos baixos, então um aumento. Após o término dessa quarta carreira, fazendo 2 pontos baixos e um aumento, a quinta e a sexta volta nós faremos totalmente fechadas em pontos baixos, ou seja, não farei com vocês, porque elas são completamente fechadas em pontos baixos, a quinta e a sexta volta. Ou seja, essa volta aqui com 2 pontos baixos e um aumento, e depois mais 2 voltas sem aumento algum, só fechadas em pontos baixos. Depois eu volto para explicar como fazer a última volta. Chegando na sétima e última volta, nós faremos 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, e então uma diminuição. E continuaremos repetindo esse processo até o final. Depois de terminado, nós cortaremos um fio longo bastante e faremos mais uma dessas partes brancas, ou seja, 2 pontos baixos e uma diminuição até o final. Depois cortamos um fio longo para podermos juntar essa parte branca na parte preta depois. Lembrando de fazer 2 partes dessa branca. Terminada as 2 partes brancas das orelhas, nós faremos a parte interna, que é a parte preta ou de outra cor, a cor que você preferir. Começamos fazendo um círculo mágico ou um anel mágico com 6 pontos baixos dentro deste. Feitos os 6 pontos, nós fechamos bem o nosso círculo e faremos um aumento em cada um dos pontos de base, ou seja, 2 pontos em cada ponto de base. Feitos os aumentos em cada ponto de base, nós faremos a terceira e última volta fazendo um ponto baixo e um aumento. Essa repetição até o final, um ponto baixo no ponto à frente e um aumento do ponto à frente e assim até terminar. No terminar eu volto para mostrar para vocês como eu faço a costura entre a parte preta e a parte branca. Bom, terminado aqui o último aumento, nós faremos um ponto baixíssimo no ponto à frente, uma corrente e cortamos um pedacinho pequeno. Terminado, nós costuraremos a parte preta dentro da parte branca. Essa aqui é a parte branca. Não esquecer de fazer sempre o nozinho aqui dentro. Bom, terminado aqui o último aumento, nós faremos um ponto baixíssimo no ponto à frente, uma corrente e cortamos um pedacinho pequeno. Terminado, nós costuraremos
a parte preta dentro da parte branca. Essa aqui é a parte branca. Não esquecer de fazer sempre o nozinho aqui dentro. E depois, com a agulha de tapeceiro, nós vamos costurar a parte preta dentro da parte branca. Aqui, a parte preta dentro da parte branca. Pegamos a agulha, o fio branco, passamos ele por entre a agulha e costuramos como se fosse um alinhavo. Passamos por dentro do ponto, depois passamos pelo próximo e pegamos já com o fio branco, ó. Pegando os dois fios tudo junto. E vamos assim fazendo a volta inteira. Vai ficar uns pontilhadinhos aqui dentro, vai ficar um detalhezinho bonitinho. E vamos assim, e depois que terminado de costurar as duas partes juntas, nós prendemos como fiz aqui, ó. Prendemos mais ou menos na mesma direção desse lado e depois vamos para fazer o rosto. Então eu vou prender a minha aqui e eu já venho. Bom, o meu aqui, esse aqui eu fiz pintado o rostinho, para vocês verem a diferença entre ele bordado e ele pintado. Eu gostei mais dele bordado do que dele pintado, mas os dois jeitos eu acho que também fica bonitinho. Acho que dependendo do tecido da lã que você usar para fazer, pintado vai ficar bem mais bonito. Bom, agora eu vou ensinar para vocês fazer o rabinho e os bracinhos. O rabinho, ele é muito simples. É só você pegar um cordão e fazer 13 correntinhas. Pegar um cordão, fazer 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voltando a partir da segunda, você começa a fazer um ponto baixo para cada ponto que você tem de base. Vão dar 12 pontos baixos. Se você quiser, o que você pode ir fazendo? Colocando esse fio aqui para trás, garantindo que você vai fechando já com ele aqui atrás escondido. Aí você dá uma puxadinha nele aqui e pode até cortar. Se você ficar com medo dele desmanchar, você pode colocar um pinguinho de cola de artesanato aqui, mas eu não acredito que vai dar nenhum problema. Aí nós vamos aqui, a parte de trás do nosso ratinho, ver mais ou menos onde fica o meio dele e prendemos aqui com um ponto baixíssimo. Fazemos um ponto baixíssimo, uma correntinha e deixamos um fio bem grande, porque eu vou ensinar a fazer direto do rabinho, já fazer os bracinhos. Corta aqui, passa o fio. Pegamos a agulha de tapeceiro, passamos o fio aqui dentro. Com esse fio aqui, nós vamos lá pra frente. Um pouquinho complicado que ele fica um pouquinho perdido aqui no meio. Mas, ó, tá bem aqui.
Puxamos ele aqui pra frente. Tá. Devia ter esperado o rostinho do ratinho secar, acabei não esperando, ficou umas manchinhas. Mas não tem problema. Ó, puxamos esse fio ainda mais perto dos bigodes, aqui assim. E o que nós fazemos? Passamos a agulha aqui. Pegamos este fio, o fio mais perto da agulha. Nós vamos enrolar em volta da agulha. Enrolar um tanto solto, senão vai ficar muito difícil de fazer. Enrolamos, enrolamos, enrolamos. Enrolamos um bom tanto. E puxamos a agulha por entre esses pontos que nós acabamos de enrolar. E vai ficar um bracinho pequenininho. Prendemos aqui embaixo. Ficou um bracinho pequenininho. Bem aqui. Aí vamos com a agulha pro outro lado. E fazemos o mesmo. E assim fica pronto o nosso ratinho. A gente vem aqui para esse lado. Vem aqui na direção desse fiozinho do meio. Passamos aqui a agulha. Pegamos esse fio que está mais perto da agulha e vamos passando. Sempre com leveza. Não aperte, que senão fica muito difícil depois para passar a agulha. E aí passamos a agulha. Quanto maior a sua agulha, mais voltas você vai poder dar e maior vai ficar o bracinho. A minha agulha aqui ela é pequenininha, então não ficou aquele braço enorme, mas ficou um bracinho. Prendo aqui e pronto, está terminado o nosso ratinho. Se prende aqui, depois a gente arremata o fio e pronto, está terminado o nosso ratinho. Olha como ele ficou bonitinho. Eu ainda prefiro o bordadinho, ó, o outro que eu fiz. Muito bonitinhos. Então até mais, até a próxima aula. Planejando mais coisas para mostrar para vocês.